Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a ocasião. Estamos aqui eu, Luiz Kruzielski. E Carlos Ronconi. Vamos voltar, na verdade, da nosso hiato aí, para a nossa segunda temporada. Pequenas férias, né? Exatamente. Não foram bem férias forçadas. E agora a gente está voltando aí com a segunda temporada do Sonocast, atendendo a inúmeros pedidos. Exatamente. Para agradar o público em geral. Você, pedido seu, meu. Exatamente. Os inúmeros, né? Porque não teve número nenhum. Nenhum, exatamente. Por isso que é inúmero. Percebeu que tem vários ouvintes que não são necessariamente do campo de áudio, ou que não tem gostam de áudio, mas não são pessoas da área. E até essas pessoas que estavam ouvindo falaram que, assim, sentiam um pouco de falta de entender o que a gente estava falando, grego. Então o nosso tema de hoje é Back to Basics. Very pleasant good evening, ladies and gentlemen. It is now time, the one and only. Vamos falar sobre o básico, né? O que é o som, como é que o som se propaga. Dá uma introdução, eu acho legal para quem é da área, porque daí é sempre bom rememorar, né? E ouvir alguma coisa, às vezes você tem alguma coisa que você já esqueceu, alguma coisa que você uma lacuna ali. Mas principalmente para quem não é da área, a gente tentar explicar de uma maneira didática e simples e principalmente difícil, porque aqui a gente não tem nenhuma auxiliar de visual, né? Mas a gente está falando sobre som, então acho que nada melhor para falar sobre som do que o som. Exatamente. Do que o som, sem dúvida. Bom, vamos lá então. O que é o som? Né? Essa é a primeira pergunta. O que é o som? Isso eu sempre pergunto para as pessoas ficam, o som é... Meu Deus do som, som é uma definição simples. Né? O que é o som? O som é tudo aquilo que a gente consegue ouvir. Se a gente não consegue ouvir, não é som, concorda comigo? Porque nós usamos os nossos ouvidos para ouvir. Então, se os nossos ouvidos não ouvem, não é som. Som, então, é tudo aquilo que o ouvido consegue ouvir. Ou seja, o sistema auditivo todo consegue captar e consegue traduzir para o cérebro com uma mensagem sonora. Ou seja, se uma árvore cai e não tem ninguém para ouvir... Ela fez som, só que ninguém ouviu. Com certeza algum animal ouviu. Algum animal ouviu, né? Essa piada é estranha, mas tudo bem. Então, assim, por exemplo, o que tem isso daí? Eu costumo definir o seguinte: o som tem 3 características básicas que a gente pode usar, tá? A primeira delas é amplitude, né? Se é uma amplitude, ou seja, se eu não tenho um nível, uma amplitude que cite meu sistema auditivo, eu não vou ouvir essa vibração, né? E uma amplitude porque o som é uma onda, né? Então, som é uma onda. Qual o tamanho dessa onda? Essa é a definição de amplitude. Exatamente. Qual a intensidade dessa onda, né? Outra coisa que define o som é a frequência, né? A gente tem uma limitação do nosso sistema auditivo em ouvir vibrações, né? Não são qualquer vibrações que a gente ouve. Assim como a luz, por exemplo, é uma vibração, é partícula e vibração. Então não são todas as formas, as frequências de vibração da luz que a gente ouve, que a gente vê. Por exemplo, a gente não vê o infravermelho, a gente não vê o ultravioleta, né? Por quê? Porque o nosso espectro visual está limitado a uma faixa de frequência. Mesma coisa acontece com o nosso ouvido. Nós estamos limitados a uma faixa de frequência que vai de 20 oscilações por segundo, 20 vibrações por segundo, a 20 mil vibrações por segundo para aquele que tem ouvido bom, que é bebezinho. Porque nós já não estamos ouvindo mais isso, não. Essa faixa é uma faixa aproximada, assim, né? Porque cada pessoa muda, né? Tem umas pessoas com um ouvido aí mágico, entre aspas, que escutam acima de 20 mil, né? E tem pessoas... E eu acho que é possível você ouvir abaixo de 20 Hz também. Só que aí a diferença é que você não percebe mais aquilo como um som, mas como uma vibração mesmo. E uma coisa que é legal falar é que o som é uma vibração mecânica, né? Não é uma vibração... A luz, por exemplo, é uma onda eletromagnética. O som é uma vibração mecânica, assim como você vê o som de uma... Assim como você vê uma onda do mar se mexendo. Da mesma forma, o que é frequência, né? Frequência nada mais é do que a quantidade de vezes que a onda se repete em um período de tempo. Exatamente. Ou seja, imagina a maré, né? A maré é um fenômeno do mar que se repete num período de 24 horas, ou seja, 24 horas nós temos maré alta, vazante, maré baixa e tal. A mesma coisa com o som, ele tem uma amplitude que é máxima e mínima com uma periodicidade, né? Não, e se você pensar a maré, qual que é a frequência da maré? Ela sobe e desce 2 vezes por dia, ou seja, a frequência
2 vezes por dia? Vamos simplificar, vamos pegar um balanço, tá? Quando você pega um balanço, você pega uma criança no balanço, você puxa a criança e solta. Então ela vai até a outra ponta, na mesma altura, basicamente, e volta, aí você empurra de novo. Então esse tempo que ela leva para ir para um lado para o outro, a gente chama de período. E a frequência é exatamente o contrário do período, ou seja, quantas vezes ela, num segundo, consegue fazer esse movimento. A frequência que é medida em hertz, né? Exatamente. Que é o número de vezes por segundo. Então ali seria meia vez por segundo. Meia vez por segundo. A gente fala que a gente escuta de 20 a 20 mil hertz, ou seja, é de 20 vezes por segundo, uma frequência que se repete 20 vezes por segundo, até uma frequência que se repete 20 mil vezes por segundo. Exatamente. A gente tem essa limitação por causa do nosso sistema auditivo, né? Nosso sistema auditivo ele é composto por duas partes. Primeiro que o captador, o que ouve, que é o ouvido. E o segundo é o cérebro, que interpreta, né? Então a gente não seria nada se não tivesse o cérebro para interpretar. Então tomem cuidado, não batam a cabeça do lado esquerdo, próximo da nuca, que você vai perder o seu centro auditivo, tá? E aí você vai escutar, mas não vai entender nada que você escutou. Então, assim, o ouvido tem essa limitação, porque ele tem uma membrana, essa membrana vibra, tá? Como se fosse um couro de tamborim. Ou seja, se você pegar um tamborim ou alguma coisa e falar próximo da pele, você vai sentir que ela vibra. O tímpano é a mesma coisa, ela vibra. Ele está ligado a uma série de ossinhos, né, que é o estribo, bigorna e martelo. Esses ossinhos fazem a conexão com o caracol, né, que está cheio de líquido. E nesse caracol que estão as célulazinhas que são responsáveis por traduzir a vibração e impulso elétrico e mandar para o cérebro. São mais de 40 mil células, né, que estão ali trabalhando o tempo todo, em 2 níveis. Se a gente tiver algum problema no tímpano, a gente pode reconstruir o tímpano, né? Existem hoje cirurgias reparadoras de tímpano. Até dos próprios ossinhos, com as pessoas que colocaram implantes de teflon, né, substituindo os ossinhos para fazer o movimento. E esse movimento faz com que o líquido dentro do caracol vibre e transmite essa vibração para as células. As células então vibram e mantêm os impulsos elétricos do cérebro. Então, é um processo muito complexo. Uma das limitações exatamente está a quantidade de vezes que essa membrana consegue vibrar e que esses ossinhos conseguem transferir, né? Mas 20 mil vezes é muito rápido. Acima de 20 mil a gente consegue ouvir? Provavelmente não, porque a gente não tem essa elasticidade. Alguns animais conseguem, né? O morcego, por exemplo, consegue ouvir acima de 20 mil. O morcego aqui, ele consegue ouvir até 160 mil hertz. Pois é. O golfinho também. O cachorro. O cachorro vai até 40 mil, o gato também vai até 40 mil hertz, mais ou menos. Por isso que quando você, às vezes, assobia uma coisa lá, o cachorro fica meio irritado porque ele está percebendo umas frequências que você não percebe. E tem aquele apito de cachorro que só o cachorro consegue escutar, só o dono não, porque está uma frequência acima. Acima da nossa. Da mesma forma, tem animais que escutam abaixo do que a gente consegue ouvir. Tipo, abaixo de 20 Hz. Tipo o elefante. O elefante, a comunicação dele com a manada é através de vibrações que ele percebe de baixa frequência até do solo também. A topeira também se comunica assim, né? Justamente pela... A topeira vive no solo. Exatamente. Tem que se comunicar assim mesmo, baixa frequência. Porque no solo o som se propaga melhor, de baixa frequência se propaga melhor, né? Exatamente. Por quê? Vamos falar sobre a propagação do som. Como é que o som se propaga? Ele se propaga através de movimento de moléculas, partículas. Então, ele só se propaga onde tem moléculas e partículas. Portanto, ele não se propaga no vácuo, como muita gente já sabe, mas não custa relembrar, né? Então, se você tiver um vácuo perfeito, como o espaço sideral, o som não se propaga. Então, adeus explosões espaciais. Isso não existe. Isso é apenas uma ilusão para ficar impactante, né? Você imagina você ver uma explosão sem som? Não tem graça, né? Então, assim, o único cara que fez isso foi o Stanley Kubrick, no filme dele, 2001, tá? O resto tentou fazer, mas não resistiu e botou um somzinho. Fui numa palestra com o sonoplasta que fez o Gravity, o Gravidade, com a Sandra Bullock. E um recurso que ele usou é porque o som não se propaga no espaço. Ela estava de capacete, ela não ia ouvir o som da nave. Mas toda vez que ela encostava na nave, o som da nave era transmitido. Então ele usou aquilo como um elemento narrativo. Exatamente. Porque era o som da vibração dela encostando na nave. O som só se propaga onde a gente tem partículas. A gente fala assim, o som se propaga no ar, né? Tem a impressão que é um vento, né? Mas não é isso, né? É uma partícula que ela fica no mesmo lugar, ela só vibra. E vai e volta para a mesma posição. Ele não é uma coisa que ela vai indo, ela não vai andando, né? Imagina você uma mesa de bilhar, tá?
Uma mesa de bilhar não. Vamos pegar uma coisa mais para aquele brinquedinho de executivos. Lembra daquele brinquedinho que é um monte de bolinha de pendurada, né? Que você levanta a primeira bolinha assim, bate, a última bolinha sobe, né? Aí você não vê nenhuma das outras bolinhas se mexerem. Por quê? Porque ali você tem um choque, né? Uma transmissão de energia instantânea e rápida. Como as bolinhas estão muito juntas, o que acontece? Quando a primeira bolinha bate, a última recebe o impacto, né? Ela passa de uma para outra, mas é tão rápido porque elas estão juntas que não há quase perda de energia e a última recebe o impacto e levanta. Quando ela volta, ela bate de novo nas bolinhas, a primeira levanta de novo. Se eu espaçar essas bolinhas, você vai ver que eu vou perder muito mais energia. Por quê? Cada bolinha vai ter que gastar um pouco da energia que ela recebeu para se movimentar e ela vai perder energia, né? Então, assim, no ar é a mesma coisa. Quando a gente fala com alguém, por isso que a gente não consegue falar para o resto do mundo, a gente só fala a uma certa distância. Eu movimento essas partículas, elas estão se movimentando, né? E elas vão perdendo energia à medida que vai propagando, que vai batendo uma nas outras, né? E outro fenômeno interessante, quanto mais frio, né? O que acontece com as partículas? Estão mais juntinhas. Então a propagação do som é melhor, porque as partículas estão mais juntinhas. Imagina assim, como se fosse uma via asfaltada cheia de carros, os carros andam melhor, certo? Quando o som a temperatura está mais quente, as partículas estão mais afastadas, porque o ar está mais rarefeito, né? Então o som se propaga menos, ou seja, num dia quente é mais difícil eu gritar para uma pessoa que está a 100 metros de distância do que num dia frio. Eu consigo propagação maior, porque as partículas estão muito mais próximas. E a mesma coisa acontece nos materiais. Se no ar a gente está mergulhado no ar e a partícula está com uma certa elasticidade, imagina, por exemplo, no aço, onde as partículas estão todas unidas, né? Então, qualquer vibração no aço, qualquer batida aqui dentro do aço, vai a mais de 5.000 metros por segundo. Né? É mais ou menos isso, né? 5.960. 5.960. E aí entra alguns outros critérios, né? Que é o fato de uma partícula estar perto da outra, por isso que no gás ela se propaga pior do que no líquido, que se propaga pior do que no sólido. E a dureza do material também é importante para que a velocidade se propague. Por exemplo, o chumbo, ele tem uma velocidade de propagação de 1.960 metros por segundo, que é quase um quinto do aço, que é quase 6.000 metros por segundo. Né? Exatamente. E da mesma forma... Mas o chumbo é mais mole que o aço. O chumbo é mais mole e mais pesado. Você consegue dobrar, mais pesado, mas ele é mais mole. Exatamente. O fato do peso da partícula também influencia na velocidade de propagação, porque uma partícula mais pesada vai gastar mais energia. Vai gastar mais energia, então a velocidade vai ser menor também. Né? Da mesma forma, se o ar está úmido, a velocidade de propagação é menor do que se o ar está mais seco. Exatamente. Então, assim, a gente tem aquela máxima assim, a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Mas varia com a temperatura, com a pressão e com a altitude. Quer dizer, pressão e altitude é a mesma coisa, né? Se você tiver, por exemplo, em 0 graus e com uma umidade constante, ele está a 331 metros por segundo. Em 20 graus, ele já está... a partícula está maior, é 343 metros por segundo. Exatamente. Aí vocês perguntam, mas o que interessa saber disso tudo? Interessa porque tem algumas coisas práticas. Por exemplo, como é que a gente percebe distância? Como é que a gente percebe posicionamento do som? Como é que eu sei se o cara está falando à minha esquerda ou à minha direita, obviamente sem olhar, né? Eu fechando o olho, eu sei que o cara está à esquerda e o cara está à direita. Porque nós temos dois ouvidos. E cada um percebe o som um pouquinho diferente do outro por causa da nossa cabeça, por causa de uma função chamada HRTF, né? Head Related Transfer Function, função de transferência da cabeça, que calibra o nosso sistema do cérebro. Então o cérebro está calibrado para a gente receber som nos ouvidos e ele sabe a diferença de tempo e a diferença de intensidade que chegam esses sons em cada ouvido, ele calcula tudo isso e ele sabe o direcionamento. Isso porque nós estamos calibrados para viver na atmosfera, no ar, ou seja, velocidades em torno de 340 metros por segundo. Tá? Ou seja, tudo que se move numa certa velocidade demora um tempo para se mover, né? Se eu tenho um carro andando a 100 km por hora, ele, numa distância de 100 metros, ele vai percorrer em muito menos tempo do que um carro andando a 60 km por hora. Ou seja, se eu tenho um meio, né, de transmissão como a água, por exemplo, onde o som anda muito mais rápido, o que acontece se eu mergulho numa piscina, se eu mergulho no mar, por exemplo? Né? O cérebro fica todo descalibrado, porque a velocidade do som na água é totalmente diferente. Então ele não está mais calibrado para os 340 metros. Então qualquer diferença de som de um ouvido para o outro, ele não é capaz de interpretar. Por isso que muita gente é atropelada por esqui, por alguma coisa assim, porque quando dentro da água você não tem sensação de onde está vindo o som.
O som está presente, ele está em toda a volta, porque o cérebro não dá tempo de calcular. É tão rápido que ele não está calibrado para isso. Tá? Então, essa é uma das coisas que acontece quando você está em lugares diferentes. Né? Outra característica interessante quando a gente usa é usar o gás hélio. O hélio, como ele é muito mais leve do que o ar normal, a velocidade de transmissão do som no ar é muito mais rápido. É 965 metros por segundo. É 3 vezes mais rápido que o som normal. E aí o que acontece? Quando a pessoa faz aquele teste que ela chupa o ar da bexiga e começa a falar, e a água vai sair bem fininho, é porque o ar que está passando pela garganta dela não é mais ar, não é mais ar, é o hélio, e a velocidade de propagação do som nesse meio é muito mais rápida. Então... exatamente. Então o que faz? A corda vocal acaba virando mais rápido e fica esse som que você está ouvindo agora que é muito ridículo. A minha voz é ridícula, não o som, peraí. Não, mas... Vou tentar fazer leve? Não dá. Não, mas é porque a gente tá fazendo esse efeito digitalmente. Tá, vamos fazer esse efeito digitalmente então. Que é muito mais fácil do que você tá com uma bexiga de hélio aqui. É, muito mais fácil estar com uma bexiga de hélio aqui. E aí tem outras... Ele é caro. Também. Tem outras formas que é usado para fazer esse tipo de velocidade do som, que é percebida tanto pelos animais, quanto por um submarino, por exemplo. Né? O sonar do submarino nada mais é do que um bip que ele joga. Ele mede o tempo que teve para você ter o retorno desse bip. E a partir dali, o submarino consegue detectar distância, posicionamento e velocidade do que está se movendo perto dele ou do chão, de uma montanha submarina, ou qualquer coisa assim, né? Da mesma forma, o golfinho faz isso, né, biologicamente falando, e o morcego faz isso no ar, né? O morcego que é quase cego, ele emite sons de alta frequência, ele vê o tempo que aquilo demora para chegar até ele, e a partir dali ele consegue voar, se locomover no escuro. Exatamente. Então, a gente falou um pouco aí sobre propagação, sobre a frequência, né? A quantidade de vibrações que a gente percebe no ar, né? Assim, quanto menos vibração tem, o som é mais grave, né? Quanto mais vibrações tem, o som é mais agudo. Então, a gente consegue perceber essa variação toda de oscilação porque a gente tem um sistema auditivo calibrado para a atmosfera, para onde a gente vive. E essas ondas, como é que são essas ondas, Luiz? Elas são o quê? Como é que é o formato desse negócio? Então, se você pega uma onda, a onda mais pura possível, que é chamada de onda senoidal, né? Vamos entrar na matemática aqui. Exatamente. Se você pega Senoide. uma senoide, que você aprendeu na escola, ou talvez não tenha aprendido, mas que é aquela função que a onda sobe e desce no gráfico de maneira contínua e bem bonitinha. Aquele é o som mais puro que você pode ouvir, o mais simples. Exatamente. É o som de um assobio, o som de uma flauta. Né? Esse é um som, por exemplo, de 440 Hz, né? Quem já trabalhou com afinador sabe que som é esse. Ou você tira o telefone do gancho antigamente. Hoje era esse som que você ouvia. Ou seja, é uma onda senoidal. Hoje em dia não tem nem telefone nem gancho. Não. Eu não tenho mais. Não. Acabou Só isso. Só celular. Acabou o tom, né? E 440 Hz é o famoso Lá, né? Do Lá 3 do piano que as pessoas usam para afinar. Para afinação, exatamente. Então, quando você vai afinar algum instrumento com outro, normalmente o cara toca o Lá, ele está afinado em 440, e aí todo mundo se afina por ele, né? Uma orquestra sinfônica. Da mesma maneira, se você for subindo a frequência, né? Se você dobrar essa frequência, você vai ter uma oitava acima, né? Exatamente. Esse é o Lá 880, senoidal. Ou o Lá 1720. Por aí. Senoidal 760. também. 760, exatamente. Eu sou ruim da matemática. Assim você vai duplicando essa frequência, você vê que ela vai ficando mais aguda, mas ela continua só um assobio, praticamente. Um assobio, exatamente. Ela é pura. O que é outra coisa que é característica da voz é o timbre, né? Exatamente. Era a terceira característica da voz. Ou da voz não, mas de qualquer som. Qualquer som, é o timbre. E esse timbre nada mais é do que uma mistura de senoides. Ou seja, cada instrumento, ou cada pessoa, ou cada voz, ou cada som tem uma característica diferente. Se você, por exemplo, pegar o vento, o que é o vento? O vento nada mais é do que um monte de frequência junto. Tá? Tem todas as frequências sonoras estão junto no vento. Quando eu assopro, eu estou gerando um monte de frequências. Tá? E essas frequências estão o tempo todo no ar. Tá? Então,
para mim saber, para mim ter uma definição do som do que eu estou fazendo, por exemplo, a minha voz. Né? A minha voz é diferente da voz do Luiz. Né? Se eu cantar uma nota aqui, eu não vou fazer isso, porque senão o Luiz vai ter que cantar também, vai ficar chato para nós dois. Mas se eu cantar uma nota aqui e o Luiz cantar a mesma nota ali, com a mesma intensidade, a mesma frequência, ou seja, a gente tem duas características presas do som, né? Intensidade e frequência, vocês vão ser capazes de reconhecer a voz do Luiz e a minha voz. Por quê? Nós temos timbres diferentes, nós temos múltiplos dessas frequências diferentes em cada voz. As minhas cordas vocais vibram e criam esses múltiplos diferentemente das cordas vocais do Luiz. Assim como, por exemplo, um violão Giannini soa diferente de um violão Takamine, ou um violino Stradivarius, né, aquele violino famoso, caro para burro, soa diferente de um violino Giannini. Né? Não que não seja bom, mas soa diferente. A quantidade de harmônicos é diferente de cada um. Só para dar um exemplo, a gente vai fazer aqui o mesmo Lá 440. A gente vai somar agora algumas dos seus múltiplos, né? O Lá 440, 2 vezes essa frequência, 3 vezes essa frequência, 4 vezes essa frequência. Agora, escuta a diferença entre o primeiro e o último. E aí, da mesma forma, se você muda a intensidade que tem essas frequências múltiplas, você também muda esse timbre. Apesar de você ter só 4, se eu levanto mais as agudas do que as graves, você vai ver que fica um som mais metálico, né? Ele é um som... os metais, por exemplo, de uma banda, né, que tem o trompete, o trombone, a tuba, qual que é a característica deles? Eles têm essas frequências mais altas muito elevadas, né? Então fica esse som que a gente reconhece como mais metálico. Exatamente. E esses instrumentos todos, por exemplo, instrumentos de sopro, o que ele usa como base para gerar o som? O vento. Né? Quando eu sopro um instrumento, né? Assim como, por exemplo, a flauta eu sopro na flauta, tá? Ela tem um determinado tamanho. Então, se eu tapar todos os buraquinhos da flauta, ela fica com um determinado tamanho. À medida que eu vou soltando os buraquinhos, eu vou variando o tamanho do tubo da flauta. Né? E aí eu vou produzindo frequências diferentes. A mesma coisa acontece com o trombone, por exemplo. Quando eu estico toda a vara do trombone, eu tenho um comprimento muito maior para o som caminhar. Então, eu tenho um comprimento de onda maior, uma frequência mais grave. Quando eu espremo, puxo a vara do trombone, que ele fica mais curtinho, eu tenho um comprimento menor. Então, o som caminha mais rápido e a frequência mais alta. A gente pode dar mais algum exemplo que muda no timbre também? A gente pensa assim, o som, ele não é uma coisa contínua, né? Não. Ele não é uma coisa que está sempre aquele tu direto. Não, seria muito chato. Exatamente. Ele vem, diminui e some. Exatamente. Ele tem um ataque, um tempo que ele fica constante e um tempo que ele se vai. E isso muda de instrumento para instrumento, de som para som, e cada som tem uma coisa diferente, né? Por exemplo, ouço o piano. Ouço agora um oboé. E agora ouça um xilofone. Viu a diferença do tempo? Né? Basicamente eles estão tocando a mesma nota, tá? Que é o Lá 440. Só que cada um tem um ataque, um sustain, um release diferente, dependendo da característica de construção de cada instrumento. E você pode até... aquele mesmo exemplo que a gente deu com a nossa fundamental do Lá 440 e com os 4 harmônicos dele. Eu posso fazer com um ataque super rápido, com um release mais lento, ou posso fazer um ataque mais lento com um release mais rápido. Exatamente. Normalmente os instrumentos, falando em instrumentos, né, os instrumentos de percussão têm um ataque muito rápido, que é o caso do bumbo, xilofone, prato, né, e tem um release mais lento. Né? Você vê o prato, o gongo, né, o gongo, você dá uma pancada, o gongo até ele cresce um pouco mais lento, mas um prato, por exemplo, ele dá o tchá e morre. Né? Já um instrumento de sopro, ele tem um ataque mais lento, que é a própria coisa de soprar, né? Você não consegue dar um puff, você faz puff, não é? Então ele tem um ataque um pouco mais lento e um decay um pouco mais suave. Característica normal, né? Não que seja todos os sons assim. Um bom instrumentista, assim, por exemplo, se ele tem o violino, que é um instrumento de arco, ele consegue fazer um crescendo e um diminuindo, né? Só com o movimento do arco, né? Ou um staccato, que é um ataque curto, né? Nesse som. Ou seja, você vai moldando o som conforme a sua vontade ali. Exatamente. E aí, tem uma questão importante, é que a gente está falando do som como se o som ele viesse diretamente do instrumento, ou do alto-falante, ou de qualquer coisa que gera esse som,
diretamente para o seu ouvido. Mas, a não ser que você esteja em uma câmara anecoica, não é assim que acontece, né? Ou em um campo extremamente aberto. Se você estiver no topo de uma montanha, né? Sem reflexão nenhuma. Porque tudo que tem em volta da gente reflete o som também. Da mesma maneira, se você pensar na luz, é como se tudo fosse um pouco de uma espécie de espelho. Porque toda luz que bate, reflete. Da mesma forma funciona o som. O som tem a mesma característica. Como onda, assim como a luz, ele responde às mesmas características. Ou seja, uma superfície brilhante reflete muita luz. Uma superfície polida reflete muito som. Uma superfície não tão brilhante, fosca, né, reflete pouca luz. Uma superfície rugosa, né, como tecido, por exemplo, absorve muito som. A única diferença é que o comprimento de onda da luz é micrométrico, né? 300 micrômetros por segundo contra 340 metros por segundo. Exatamente. Então, o tamanho do anteparo precisa ser muito maior, né? Se você pega uma cortina, um tecido, o que acontece? Ele é todo poroso, o som acaba entrando dentro desse meio e acaba ficando preso ali. Ele vai fazendo com que aquele meio vibre, e nisso que ele vai vibrando, ele vai perdendo energia. Exatamente. E ele reflete pouco. Um bom exemplo é assim, pega uma bolinha de ping-pong, tá? E dentro de uma sala joga ela numa parede normal. Ela vai bater, né? Uma boa quantidade de energia que ela jogou na parede vai ser colocada de volta na bolinha e ela vai voltar, né? Então, a resposta vai ser o que a gente chama de choque elástico, né? Bateu e voltou. Se você pegar essa mesma bolinha e jogar numa cortina, o que acontece? A força da bolinha vai bater na cortina, a cortina vai se movimentar e não vai retornar toda a força para a bolinha provavelmente vai cair no chão. Então ela absorveu. Tá? Com som é a mesma coisa. Uma superfície rígida e lisa, ela reflete mais energia sonora, acústica, do que uma superfície rugosa e plástica, né? Como uma cortina, um tecido. E isso muda muito o som. Por exemplo, exatamente, a gente está falando aqui, eu estou falando bem perto do microfone para ter o mínimo de reflexão possível interferindo na minha voz. E o que isso muda? Se eu falo mais longe do microfone, você está vendo aqui que, apesar do volume ter ficado o mesmo, você entende pior minha voz, porque você está ouvindo mais o som refletindo nas paredes e na mesa e no teto do que a minha voz direto. Oi, Luiz, tudo bem? Como é que você está, você, Dante? E o que isso influencia? O som direto, é chamado som direto, é o som que vem direto da fonte até o receptor, né? Nesse caso, da minha boca até o microfone. E o som refletido é o som que bate em qualquer anteparo antes de chegar no receptor. E isso tem uma questão, porque o som que ele rebate, ele gasta mais tempo para chegar no receptor. Exatamente. E isso gera alguns tipos de efeitos, né? Efeitos. Flanging, filtering. Exatamente, Por exemplo, o comb filter nada mais é do que quando o som ele vem direto e depois um som ele atrasa um pouquinho. E a soma dos dois gera uma diferença de fase que dá aquele som meio... Exatamente, Por exemplo, se eu pegar esse meu som dessa minha voz falando agora e colocar essa minha própria voz com um delay de 2 milissegundos, esse é o efeito que vai dar. Ou seja, você não vai perceber um atraso, mas você vai perceber que algo ficou mais estranho, né? E isso, para o cérebro humano, ele é muito importante para você perceber a dimensão de espaço, né? Exatamente, aquilo que a gente falou. O cérebro está calibrado para trabalhar na atmosfera e perceber diferenças de som de um ouvido para o outro. Então, por exemplo, se eu tiver uma fonte sonora na minha esquerda, tá? E a mesma fonte sonora com um pequeno atraso à minha direita, eu não percebo da direita, mas eu percebo da esquerda, com intensidade maior. É o que normalmente a gente usa, por exemplo, para fazer o que a gente chama de speaker delay, né? O torre de delay nos shows. Se eu tiver um show, por exemplo, com o Rock in Rio, tá? Com aquela quantidade enorme de gente que tem, né? 60 mil pessoas. Se eu for colocar um som legal para a pessoa que está lá no fundão ouvir, eu vou matar quem está na frente, porque vai ser muito intenso. Então, o que a gente faz? A gente coloca torres de delays, né? Torre com caixas acústicas a uma certa distância, e a gente atrasa essas torres para que o som chegue no último ouvinte lá com o mesmo tempo que o som que saiu do palco. Então, a sensação que o cara tem é que o som está vindo do palco. Praticamente, ele não acha que tem som nas caixas. Quando eu desligo as caixas, ele acha que o som do palco abaixou.
Por quê? Porque o cérebro leva esse tempo para corrigir. Então a gente consegue enganar o cérebro, né? Dizendo para ele, você está ouvindo o som de lá, mas na realidade ele está ouvindo o som da caixa que está perto dele, com um atraso que ele não percebe. Senão a gente teria que matar o cara da frente para o último cara poder se escutar. Não, e outra, se ele botasse essa torre de delay, né, que é chamado, essas caixas ficam mais atrás, com a mesma distância e sem nenhum atraso entre uma caixa e outra, o cara ia acabar ouvindo um eco, né? Exatamente. Ele ia acabar ouvindo dois sons. Exatamente. E aí nisso entra a definição de eco, né? Eco nada mais é do que o som que é ouvido de maneira duplicada. Exatamente. Com Isso. o tempo que o cérebro entende como ele consegue distinguir dois impulsos, né? Exatamente. Para o cérebro humano é mais ou menos 17 milissegundos, né? Então, rolou uma cãibra mental aqui. Na verdade, o tempo aproximado é de 100 milissegundos. Eu confundi com 17 porque 17 é o número de metros que você precisa ter até uma parede, um anteparo, para que o som vá e reflita para ter esses 100 milissegundos. Então, esse é um som normal, esse é um som com eco. Antes disso, se você atrasa só um pouquinho, ele não acaba entendendo como dois sons separados. Ele entende como se aquele fosse um som que está reverberando no ambiente, um som que está rebatendo no ambiente. Então, o que é o reverb? Nada mais é do que são as várias reflexões que acontecem, né? Um exemplo, quer ver? Eu vou bater palma aqui e vou criar um reverb artificial. Então, primeira palma vai ser com o reverb. A segunda agora vai ser com eco. Qual que foi a diferença entre os dois? Na primeira, as reflexões que vieram muito mais rápido do que as da segunda. Elas aconteceram em questões de micronésimos de segundo? Não, milionésimos. Não. Milionésimo de segundo. Centésimos. Por aí. A outra, ela já teve um tamanho maior entre um som e o outro. Ou seja, o som é escutado como duas coisas separadas. Duas coisas separadas. O cérebro consegue entender isso daí. E a gente está gravando numa sala que já tem um pouco de reflexão, já tem. São paredes paralelas, pintadinhas, não tem quase absorção. A gente não vai acabar nossa sala ainda. Nossa sala ainda está em construção. E, assim, eu acho que para dar só uma pincelada inicial, para cada tópico desses que a gente falou, a gente consegue fazer um programa inteiro sobre ele, se não uma temporada inteira sobre aquilo. Exatamente. Né? Psicoacústica, acústica, a física do som. Entendimento da audição, como é que a gente interpreta os sons, como é que o ouvido ouve, como é que a gente consegue enganar o ouvido, né, o sistema auditivo. Exatamente. E, assim, eu acho que até vamos fazer só com ilusões auditivas mais pra frente. Vamos fazer um. Que esse é o mais legal. Vamos fazer um. A gente vai enganar todo mundo. Mas é só pra gente ter Essa que é a grande beleza do podcast. Você não tem imagem. Então você pode criar coisas, criar mundos fantásticos, criar sensações, né, auditivas só com som. E é muito mais barato que criar com computação gráfica, né? Exatamente. É bem mais barato. E a gente aconselha vocês que ouçam nossos podcasts com fone, porque a gente faz uns efeitinhos estéreo e tal, que às vezes ouvindo só no celular com o som do celular não dá para perceber bem. Nesse, por exemplo, a gente vai ter muito efeito. Vai ter muito efeito que sai de um lado, sai do outro e é diferente dos dois, né? E isso... Até para você calibrar o seu ouvido e ver se você está ouvindo bem, né? Isso é importante também. E eu acho que foi isso. Eu acho que é só para... A gente está querendo fazer agora uns podcasts com uma versão um pouco mais curta, porque o pessoal estava reclamando que estava muito longo. Então esse é o primeiro podcast nessa versão. Espero que vocês tenham gostado. E vamos voltar com mais assiduidade agora a partir, porque o Luiz já acabou as férias dele, eu já engrenei de novo, a gente está com um pouco mais de tempo para poder fazer isso, né? O final do ano foi meio puxado para os dois. Foi meio puxado para os dois, Esse negócio de férias é uma coisa muito puxada mesmo. É muito puxada. Férias daqui, né? Porque a gente continua trabalhando fora. Então, esse que é o problema. Então, tá bom. Um grande abraço a todos. Outro abraço. Até a próxima semana com mais Sonocast.